Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cash. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BDS Cash. Hoje eu tô aqui com Brubs e Liza. Oi, Brubs, fala aí com o pessoal. Oi, gente, tudo bom? Tô voltando depois de um tempo e tô muito animado de estar aqui nesse episódio especial. Isso, obrigado, Brubs. A gente tem que ter o descanso da vida, né? Tem que ter, às vezes tem que dar um descanso, mas tô de volta aí. Ai, que massa, Brubs. Seja bem-vindo de volta. E eu tô com Liza, a nossa convidada de hoje. E eu vou falar pra vocês aí porque dela ter sido convidada, mas se apresenta primeiro, Liza. Olá, pessoal. Primeira vez aqui e vamos aí que acho que a gente vai ter um papo bacana. O episódio de hoje, gente, é pra falar sobre gamers. E assim, gamers não, sobre games, na verdade, né? Porque no dia 28 agora de agosto, o último dia 28, foi comemorado o Dia do Gamer. Se você não sabia e você é gamer, então meus parabéns. E aí a gente quis fazer esse BDS Cast especial para falar sobre a relação dos jogos e das séries, né? Que a gente sabe que atualmente muita série tem sido adaptada de jogo, não só atualmente, né? Já tem um tempinho. E não somente séries, mas principalmente animes e animações são extraídas do universo das séries. E mais recentemente a gente tem visto esse movimento crescer um pouco mais, né? A gente tem visto empresas, na verdade, desenvolverem um braço especificamente para criar produções audiovisuais. E a gente aqui abre a margem, né? Não só de séries, mas também de filmes e outras produções. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E para quem não sabe, Liza, ela é da administração do banco de séries. Ela é um dos ADMs do banco de séries. A parte que você, assim, não vê muito, né? Liza, ela faz as nossas artes, ela é nosso designer, não, Liza? Fala aí. É isso aí, fico mais oculta um pouco, mas desenvolvi algumas coisas recentes, a nova logo e tal, então eu fico mais nos backstages alinhando as coisas. E hoje vocês estão tendo o prazer de ouvir a voz dela. Não é a Evelise, tá? Que participa de outros podcasts, é Liza mesmo. Sempre tem esse lance de que confundem a voz das duas, mas é Liza. Mas vem cá, vamos começar para falar sobre isso? Vamos começar. E eu já quero começar perguntando a vocês sobre qual a relação de vocês assim com os jogos. Porque, assim, vocês se consideram gamers, na verdade? Porque, assim, eu não me considero gamer. Mas eu tenho um videogame, eu tenho um Xbox One e eu gosto muito de jogar. Esse Xbox, na verdade, é o meu primeiro videogame, eu nunca tive um outro antes. Mas eu gosto muito de jogos e aí eu consumi alguns outros jogos antigos, cresci indo pra Playtime, cresci indo pra essas jogando jogo de arcade, aquelas máquinas do Neo Geo, Street Fighter, The King of Fighters e tal. E aí sempre foi um universo que esteve sempre muito em contato com a minha infância. Mas vocês se consideram gamers? Como é a relação de vocês aí com os jogos? Eu não sei o que é ser gamer, né? Mas eu jogo desde que eu me conheço por gente, assim. Eu tive muitos videogames antigos, assim, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. Eu gosto muito da Nintendo, né? Então eu tive bastante videogames deles, assim. E hoje em dia eu tenho um Switch e um Xbox One também. E eu jogo pouco hoje em dia, jogo menos, assim. Além, acho que muito porque os jogos estão caros, né? E É bastante. não acabo selecionando mais o que eu quero jogar, mas eu acho que me considero um gamer, sim, faz parte da minha vida, assim, jogo no celular também, Eu jogo, também. então acho que me considero sim um gamer. Eu não me considero gamer diretamente, mas eu jogo bastante. É um hobby quase que diário pra mim. E Olá, eu jogo todos os dias, mas eu não me é um hábito diário, mas eu não me considero gamer. É porque eu acho que quando as pessoas falam em game, assim, acho que tem muita ideia de que não sei, uma coisa bem hardcore, assim, de pessoas que jogam todos os games e que gostam muito de RPG, e essas coisas, assim, geralmente, por exemplo, RPG já é um ramo que eu não entro. Mas eu gosto bastante de jogar, assim. Na minha infância eu não tinha videogames, acho que na casa de um vizinho e tal. A gente sempre tem aquilo, né? De ir na casa de um amigo, de um vizinho, ficar assistindo ele jogar, alguma coisa assim. Meu primeiro console foi um PlayStation 2, acho que típico que a gente tem. Depois tive um Xbox 360 e hoje eu tô com um Play 5. E assim,
parte, de uma diversão pra mim, assim. Tem alguns jogos que eu acho que acho que até do tema que a gente vai tratar agora, jogos que acabam marcando muito a gente, tanto de jogar no dia a dia, como também parte de um pouco da história e coisas assim, fica na memória da gente. Uhum. Eu moro num bairro, né, a periferia daqui da região metropolitana de Recife, e aí era muito comum aqui aquelas casas de jogos, né, assim, parece até casa de jogo clandestina, mas não, é casa de jogo mesmo de playtime, assim, sabe? E tinha várias máquinas, eu lembro que na minha infância era 10 centavos a ficha, e aí, sim, a gente comprava a ficha, era bem isso mesmo, anos 90, raiz, assim. Aí comprava a ficha e jogava, aí eu lembro que na época, eu acho que era todo sábado, eu ganhava R$1 da minha mãe e do meu pai. E eu praticamente. Aí já eram o quê? 10 fichas no Playtime, tá ligado? Então já era assim, um céu. Aí eu jogava muito, mas nossa, eu jogava muito. Eu gosto, assim, o meu estilo de jogo preferido é de luta. Então era basicamente The King of Fighters ou qualquer jogo de luta que tivesse na moda. Então Marvel vs Capcom, que tinha as máquinas na época, X-Men vs Street Fighter. Tinha Darkstalkers, enfim, tinha um monte desses. Mortal Kombat que tinha também. Mas fora esses jogos, já tinha aqueles clássicos Metal Slug, né? Enfim. E você jogava muito. E aí, pra não dizer assim, pra não sair como mentiroso, na verdade, o meu primeiro videogame não foi esse Xbox aqui. Quando eu era bem criança, eu tive um Master System que eu herdei assim, né? Peguei do meu primo, era do meu primo e acabou ficando com a gente. Eu tenho 2 irmãos, na época eu só tinha um irmão, o outro irmão não era nascido, mas eu tinha um irmão só. E a gente jogava muito Master System, que só tinha um jogo, se eu não me engano, que era o Alex Kidd. E aí era o jogo que eu tinha de Master System, assim, sabe? Quando eu queria variar muito, que eu jogava esses nesse Playtime. Só que sempre tive amigos próximos aqui. Eu moro meio que uma vilazinha, então é uma casa são casas bem próximas uma da outra, uma do lado. E aí meus amigos sempre tinham. Um tinha o Super Nintendo, que aí era o videogame, o boom da década, né? Acho que até 2 décadas mais ou menos assim, o Super Nintendo foi o rei. Que aí a gente teve contato com vários clássicos de jogos que marcaram mesmo. Inclusive o Super Nintendo fez 30 anos, se eu não me engano, esse mês ou foi essa semana, não tô lembrado direito. E aí tem os clássicos de Mortal Kombat no Super Nintendo, tinha Super Mario World, né, que era o que vinha quando você comprava o videogame aqui no Brasil, tinha o Donkey Kong e etc. Assim, é muito nostálgico, né? Eu joguei bastante também arcade, né? Colocava ficha, né? Sim, é muito nostálgico, gente. Eu gostava bastante também. Eu não peguei essa da ficha, mas onde eu morava tinha locais com já na época dos consoles já, e era tipo 50 centavos meia hora para jogar. Nossa, então, é porque aqui na rua tinham dois Playtimes. Na verdade, um era tipo Playtime mesmo, que era você pagava pelo tempo de jogo, que aí é quando tinha Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 1, quando veio o PlayStation 2 na época. E o outro era mais bancada de arcade mesmo. Então, quando eu queria arcade era em um, e o outro era um pouco mais distante, assim, coisa pouca, né? Alguns metros só, mas o outro era Playtime. Aí particularmente, eu não jogava muito Playtime, porque quem jogava mais Playtime era a galera mais adulta, mais velha, assim, sabe? Aí eu lembro que eu criança, eu jogava muito mais arcade, que era o que eu conseguia e dava pra jogar, mas quando eu ia pro Playtime eu ficava meio que acuado, e aí eu ficava muito, sabe, Peru é 10 galinha 20? De você ficar, a gente chama aqui de peruando, né? Que tipo, você fica só assistindo quem tá jogando e dando dica e comentando e falando e não sei o que, e querendo ajudar e etc e tal. E aí eu fazia isso nesse outro Playtime, que era quando foi a primeira vez, por exemplo, quando eu tive contato com jogos como Castlevania de PlayStation, que até então eu não tinha jogado, eu conheci lá. Conheci Resident Evil, a franquia toda Resident Evil, de Dino Crisis, acho que era Dino Crisis também. E aí, eu comecei a gostar muito de Resident Evil, eu já tô falando aqui que é uma das minhas franquias preferidas de jogos, por causa disso, porque eu vi os outros jogando, eu morria de medo de terror, até hoje, né, na verdade, né, 30 anos na cara, mas eu morro de medo até hoje. De filme de terror, sim. E na época eu já tinha medo, mas eu adorava ver os outros jogando e levando sustos. E especificamente o Resident Evil 2, que era com Claire e Leon, né? Assim, o 2 é maravilhoso. Não o remake, né? Na época nem tinha, mas é uma das minhas franquias preferidas. Eu já jogo pra vocês. Pra vocês, assim, quais são os jogos e as franquias preferidas que, sei lá, que tem mais memória afetiva, sei lá, seja por questão de memória afetiva mesmo antes, ou até hoje mesmo, agora que a gente tem mais consciência enquanto jogadores.
Quais as franquias que vocês mais gostam, o console que vocês mais gostam? O Bruno já falou aí do Nintendo, né, Bruno? Continua aí. Eu sou nintendista, assim, desde criança. Eu tive. A maioria dos meus consoles foram da Nintendo, assim. Eu só não tive o Wii U, que foi o que foi flopado, assim. O flopado, É o exatamente. flopado. E que eu tinha um Wii, né? Nossa, eu fiz mó rolo pra conseguir o Wii na época, não tinha no Brasil. E eu gosto bastante de Mario, Zelda, e eu acho que são. E Pokémon, né? São minhas franquias favoritas, assim. E eu gosto também de FPS bastante. Aí acaba que eu tenho que ir para outro console para jogar, né? Então eu gosto de Call of Duty. Eu jogava um antigão que era. Não tem mais, né? Medal of Honor. Sim, Era bem conhecido clássico também. assim, do PlayStation. E eu acho que é isso, assim. Eu gosto bastante hoje em dia de jogo mais casual, assim. Eu não gosto de jogar com. Eu gosto de Campanhas jogar longas não, sozinho. né? Eu gosto daquele jogo que tem 20, 30 horas, e aí você termina o jogo, tem algumas missões, mas é isso aí. Eu não sou Aham. muito de jogar com pessoas, né, com fone, essas coisas, Online, e né? eu não tenho Os jogos muito online. paciência para jogo muito longo, por exemplo, The Witcher, né, que você tem, sei lá, 100 Uhum. horas, 120 horas, e é Eu isso, vou, eu acho vou... que a minha relação sempre foi. Vocês estavam falando desses de pagar, né, para jogar, também tinha isso. Você pagava uma hora, né, aí é que com quem eu convivia assim, jogava muito futebol, né. Uhum. Então eu jogava League Eleven, que hoje é Pro Evolution Soccer, jogava Uhum. FIFA. Na época eu não gostava muito, hoje em dia eu gosto, porque eu acho bem casual, assim. Você para, dá pra jogar videogame, né, esse tipo de jogo escutando um podcast, né, Ah, é verdade. fazendo outra coisa, e aí joga uma partidinha, dá uma relaxada Ô, Brubs, atualmente tem algum jogo que tu tá meio que encalacrado nele, assim, tipo, tô jogando bastante, tô meio que viciado, ou tô... Até jogo mobile mesmo, porque a tendência, na verdade, é cada vez mais migrar pro... Cada vez mais não, né? Mas a tendência é aumentar o número de jogos mobiles, né? Até com a própria base do celular. Tem algum jogo até mobile que tu tem jogado bastante recentemente? deixa eu pegar o nome, pera aqui, que eu assino aquele Apple Arcade, sabe? Uhum. E aí eu jogo alguns jogos que eu fico bem, passo bastante tempo jogando, aquele Cut the Rope, né? Que é bem Uhum. famosinho. Vim pegar o nome aqui. E eu gosto muito de Rayman, Legends, ou Mini, ou qualquer um que Ah, seja. Eu tô bem fez, viciado nesse tipo de jogo de aventura 2D, assim. fez parte da minha infância, Rayman. Mas esse Cut the Rope eu tenho jogado bastante hoje em dia. E Angry Birds também, que lançaram uma Clássico, nova né? versão, clássico, né? E, e eu acho que é isso, mas eu tenho jogado bem menos que o normal, porque o tempo que eu tenho é pra ver uma série e dormir. Então não dá muito pra ficar jogando, assim, aí então eu jogo na hora do almoço, assim, no intervalo do E- trabalho, alguma coisa assim. Massa. E tu, Laísa? Bom, de jogos antigos, assim, eu não peguei muito Nintendo. Na minha época eu não joguei muito com Nintendo, foi mais Sega Mega Drive. E desses jogos eu lembro muito, tinha Pocahontas, é um jogo que fica bastante na minha mente. É Sonic, obviamente, acho que Sonic fez muito parte disso. Resident Evil eu passei a jogar no PlayStation 2. O 4 eu já zerei o 4 umas 7 vezes. E aí, depois que eu joguei o 4 primeiro, e aí eu fui jogando os anteriores. E aí eu joguei o 2, joguei o 3. O 3 é um dos meus preferidos. E agora os remakes também, né? Infelizmente o remake do 3 não agradou muito, não foi o esperado, mas o remake do 2 Uhum. foi fantástico. Mas assim, o jogo hoje que pra mim eu considero top de todos é The Last of Us Parte 2. Eu joguei e assim, eu achei um jogo bom, mas não tinha me empreendido tanto. Quando eu joguei o 2 foi uma coisa assim, de outro nível, estrutura narrativa. Nossa, The Bom, Last of Us eu não consigo jogar, mas o Parte porque 1, o primeiro ele tem uma jogabilidade bem difícil, eu demorei a me apegar no jogo e eu não achei tanto quanto as pessoas falavam assim, tipo, eu gostei muito, achei a história muito boa, mas eu esperava mais. Eu acho que de tanto ter o hype, eu esperava mais.
Mas o Parte 2, eu achei simplesmente fenomenal em tudo. A jogabilidade é incrível, o enredo, eu acho que, pelo menos eu nunca joguei nenhum jogo com nível de estrutura narrativa como o Parte 2. E isso me faz estar muito ansiosa para a série. Então, eu tenho um problema com um jogo difícil. Eu sou péssimo jogando videogame, né? E aí, The Last of Us, eu joguei o primeiro, empaquei, pus no modo fácil, empaquei e falei, desencanta. Então eu só assisto o gameplay de The Last of Us. Mas no 2 eu sofri demais também. Cheguei a dar uma choradinha no final. No 1, eu joguei no fácil também, porque realmente até o médio do 1 é complicado, porque a jogabilidade é muito travada. E no 2 também tem uma parte específica lá que dá uma travada para passar. Mas eu também, esse é um dos pontos também que eu talvez não me considere gamer. Eu sempre jogo os jogos no fácil primeiro, até porque eu gosto de desfrutar do jogo. Acho que quando você joga num nível mais difícil, você fica encracado às vezes numa fase e dá um cansaço e eu não quero isso. Eu quero jogar com leveza o jogo, a história, absorver bastante da história. E acho que pra mim esse é o principal. E o The Last of Us 2 pra mim teve muito isso. A gameplay é muito fluida, então é muito divertido jogar. Até no modo stealth, né, que a gente fala, é muito tranquilo. E acho que isso me chamou a atenção. Mas no modo fácil também. Só depois... É aquele negócio, se existe a opção, se eles botam no jogo a opção de ter modo fácil, então vai no fácil, E não se considere menos gamer por causa disso, não. Tá no jogo, eles deram essa opção, acabou-se. Exatamente. Eu também acho isso. Pois é, ultimamente eu tenho jogado só... Eu sou muito viciado, e aí abro meu coração pra vocês aqui, que eu sou um pouco viciado em Wild Rift, que é a versão mobile de League of Legends. Eu comecei a jogar League of Legends tem uns anos, mas assim, eu nunca fui um jogador muito assíduo, nem muito bom, na verdade, de League of Legends. Principalmente porque meu computador não pegava, mas pegava não nas melhores qualidades, assim, ele dava umas travadas. E aí, quando lançou pra smartphone, aí eu baixei o Wild Rift, acho que foi ano passado, foi esse ano, eu não lembro. E aí comecei a jogar e tenho jogado quase praticamente todos os dias. Já tem uns meses. E aí... Mas eu gosto muito de todo o universo que a Riot criou com esse League of Legends, né? Eu já li o livro deles, do League of Legends, apresentando o universo. E aí você percebe que foi uma mitologia, um universo criado muito bem, não sei se muito bem pensado, porque na verdade acho que quando eles criaram eles não tinham ideia do tamanho. E aí recentemente eles estão lançando histórias para meio que construir e alinhar toda a storyline do jogo. Mas enfim, todo o universo da Riot, né? Que aí tem Wild Rift, League of Legends, que é o principal, e tem o Legends of Runeterra, que é o card game, e tem o outro que eu não vou lembrar o nome agora. E paralelamente tem o Valorant, mas é um tipo CS, sabe? Só que com outros personagens é meio que outro universo. Mas eu tenho jogado mais Wild Rift no celular e no Xbox. O que eu mais tenho jogado é o Hades, entrou agora no Game Pass. Agora não, né? Mas recentemente entrou no Game Pass. Nossa, esse Hades é viciante, é muito bom. Eu amo Game Pass. E aí entrou recentemente e eu tô começando a jogar. Hades eu joguei tem uma semana que eu comecei. E aí tenho jogado também bastante. Eu terminei ele no Switch, é muito, muito bom. Eu ouvi falar muito bem dele. Concorreu a jogo do ano, né? Ele é um dos melhores do ano. Mas então, vamos lá falar sobre série. Porque acho que é BDS Cash. Mas eu quis fazer essa introdução mais pra gente falar um pouco sobre isso. Como é que vocês estão vendo recentemente essa questão dos jogos cada vez mais se tornarem séries, assim, sendo adaptados para outras plataformas, né? A gente teve recentemente, eu já vou começar a fazer menções aqui a algumas produções, mas acho que a mais conhecida, que foi a que ganhou mais público, foi o The Witcher, né? Porque, primeiro, foi um jogo que ganhou vários prêmios de jogo do ano, né? A edição mais recente, The Witcher. E, além disso, ele entrou para a maior plataforma de streaming, a mais popular também, globalmente falando, que foi a Netflix, né? Um original Netflix, The Witcher. E aí, deixa eu começar perguntando por ela, se vocês assistiram, assim, não especificamente só por causa dela, mas eu sei porque ela deve ter sido uma grande porta para muita gente conhecer o universo dos jogos adaptados de séries através de The Witcher, né? O que vocês acham? Então, eu no começo eu não gostei muito, assim, mas eu terminei a temporada gostando. Eu acho que foi... Eu joguei um pouco do jogo antes, né? Nunca terminei o jogo, mas joguei The Witcher.
E eu acho que eles foram bem fiéis, assim, a toda a história dos jogos e dos livros, né? Eles, no Uhum. começo, tinham falado que ia aparecer mais com os livros, mas aí se provou que parece bastante com os jogos, né? Até algumas decisões tomadas, né? Até a questão agora da Witcher Con que teve, né? Que teve essa ligação com os jogos. Então eu acho que eu gostei dessa adaptação. Uhum. Eu acho que eles estão expandindo o universo de uma forma bem legal. E agora o filme animado que saiu, eu fiquei bem empolgado. O filme é muito bom. Eu comecei a assistir a série, mas não cheguei a terminar. O jogo eu tô jogando, mas estou indo aos poucos também. E assim, eu achei interessante, achei bastante similar, especialmente na construção dos personagens. Foi uma coisa que eu achei interessante. Mas eu ainda não evoluí totalmente nem na série nem no jogo. Mas eu achei, pelo pouco que eu vi, eu achei que foi uma adaptação bem fiel, assim. Começou sendo bem fiel, pelo menos a construção do universo em si. Eu também, assisti a série toda, é que nem Bruce, eu comecei também achando meio que, ok, vamos ver. E no final acabei gostando, principalmente por causa de Yennefer. Ela é a protagonista da série, eu queria só deixar isso claro. E depois que eu fui jogar os jogos, mas aí eu concordo, assim, eu sou meio que Brooks também nesse aspecto, que eu não gosto de jogo muito grande, muito amplo, assim. Uhum. Tem gente que ama essa questão de universo aberto, é massa, é legal, mas às vezes você se perde. Eu gosto de, tipo, eu preciso saber o que é que eu tenho que fazer, sabe? Se me deixar muito solto, eu não sei o que é que eu faço, eu me perco tudo e acabo demorando e perdendo a graça pelo gosto. A graça pelo gosto, ó, o gosto pelo jogo, a graça do jogo. Aí eu fiquei meio que tipo assim, ok, aí acabei parando de jogar, mas eu gostei bastante, inclusive de The Witcher. Mas algumas outras séries que vocês já assistiram que foram adaptadas de jogos, vocês sabem listar algumas, gente? Então, eu gostei bastante que eles exploraram uma outra parte do universo que nunca tinha sido contada, né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas o protagonista tem um twist diferente, assim. E foi isso, assim. Eu gostei bastante. Achei que esse vai ter um spin-off, né? Contando a história antes, né? E, e eu tô agora eu fiquei empolgado porque eles podem criar, assim. Sobre a Uhum. série, como Eric falou, tive esse problema no começo. A Jennifer é a protagonista, assim. O Henry Cavill, ele pode ser uma pessoa super simpática, mas eu não acho ele o melhor ator do mundo. Então eu tenho alguns problemas com a atuação dele, assim. Mas é isso. Eu acho que The Witcher deu um pontapé para as coisas funcionarem, né? Porque Uhum. antigamente sempre teve muita adaptação de games e nenhuma funcionava direito. E geralmente era mais para filme, né? A questão de live action era muito mais adaptada em filmes do que em séries, assim. É verdade. Geralmente os jogos eram adaptados mais para animes ou animações, e a gente até entende certo ponto, porque acho que tem muita coisa de fantasia nos jogos. Os jogos eram um universo muito fantasioso, na verdade. E aí acho que era muito mais fácil adaptar para até questão de público também. Antigamente os jogos eu acho que eram muito mais correlacionados à infância e adolescência, a crianças e etc e tal. E aí foi se desenvolvendo mais a questão de jogo mais adulto, com temáticas mais adultas, mais profundas, e aí a gente vê que é por isso que antigamente eu acho que era muito mais adaptado para animações, que era meio que um impulsionamento para o jogo, né? As animações impulsionavam a gente a querer consumir mais os jogos. E hoje em dia, como é um público, uma história mais adulta, você pega jogos como The Last of Us, como aquele. Tell Me Story, eu acho, não lembro. Não lembro. Tem, tem os das sagas do. Nossa, acabei esquecendo. Eu não lembro, eu sei que tem um monte no Game Pass. Mas que é contando histórias de uma protagonista, que ela é meio que sensitiva e tudo mais, enfim. Sim. E aí você pega essas histórias um pouco mais adultas e aí, obviamente, não tem como criar uma animaçãozinha infantil, algo sobre isso. Então é necessário um material mais adulto, aí entra mais tem mais espaço para abertura para um live action, para um público mais adulto, né? E
também a indústria de games, ela teve uma evolução muito absurda, né? Hoje se eu não me engano, já é uma das principais, se não uma da principal indústria desse meio de entretenimento. E com isso, com o crescimento da indústria, eles tiveram que deixar mais encorpadas as coisas, porque antigamente os jogos eram mais simples na questão de enredo e tal, era mais focado na gameplay, na jogabilidade. Você vai fazer a missão, vai terminar, e a história vai só complementar isso aqui. E hoje não. Hoje a gente tem, por exemplo, o estilo das histórias interativas, né? Como a gente tem Detroit Become Human, que para mim é um dos melhores jogos no nível de história interativa e uma história incrível, assim. E aí você tem jogos que às vezes está focando mais nessa parte do enredo. E com isso você constrói melhor também essas possibilidades de novas adaptações, de novas séries e tal. Então eu acho bem interessante. Deixa eu falar, tem alguma série, Laísa, que tu tem assistido fora... Eu sei que você quer muito The Last of Us, já deixou muito claro aqui. Mas tem alguma outra série que você tem assistido, ou animação que você tem assistido que foi adaptado de jogo, que tu tem de cabeça aí? Sim, tem os clássicos, né, como Pokémon e Digimon, que a gente, de infância, fez parte da infância, acho que de quase todo mundo, né, Caverna do Dragão e tal, que é de um RPG. Eu lembro também de Mega Man, que era um jogo uma animação que eu gostava bastante. Eu não me lembro muito de ter jogado exatamente o jogo, mas da animação eu me lembro bastante. Recentemente, a animação de Resident Evil da Netflix, eu acho que eu esperava mais, porque eu acho que, especialmente de um personagem como, por exemplo, a Claire, eu acho que eles subutilizaram um pouco ela, porque a Claire é um dos personagens mais importantes dentro da franquia de Resident Evil. Ela, junto com o Leo, a Jill e o Chris, eles são top 4, assim. Eu acho que ela ficou meio subutilizada nessa trama, poderia ter sido aproveitada melhor, mas eu acho que entregou bem. Eu gostei bastante da parte visual também, ficou bem construída, mas no geral acho que pra mim o que ficou devendo foi mais nessa parte mesmo, de entregar mais a Claire todo o peso que ela realmente tem como personagem. Porque assim, foram poucos episódios, né? A sensação que eu tive é de que meio que fizeram a base pra depois desenvolver mais o plot dela. Sim. Essa foi a sensação que eu tive. Pode ser, futuramente a gente pode ter algo. Brubs, tu assistiu Resident Evil? Tu conhece? Tu joga? Jogar num jogo eu morro de medo. Mas assim, muito medo. Eu não sou muito fã de terror, né? Mas eu já joguei. Já terminei jogo, morro de medo de jogo, assim. Como eu assisto muito gameplay, eu acabo mais assistindo, assim. Então eu conheço a lore do jogo, né? Conheço a história, assim, algumas de continuidade, essas coisas. Eu não assisti não foi anime, né? Foi uma animação, né? Mas eu tô curioso para ver o filme que vai sair agora, nesse ano ainda, com a Kaia Scodelario lá e o primo do Stephen Amell. É com ele, né? Eu tinha esquecido. É com ele e com ela que vai sair um filme. Esse eu tô curioso para assistir. No total de produções do Resident Evil, teve essa animação, aí vai ter um filme live action, vai ter uma série live action também, ou eu tô inventando coisa na minha cabeça? Não, vai ter uma série live action. Então é um filme novo, né? Vai ser aqui um reboot, digamos assim, da franquia de filmes de Resident Evil. Aí tem essa animação que já saiu, que é do mesmo universo dos jogos, e uma série live action do mesmo universo dos jogos também, não é isso? Isso. Que massa. Assim, é uma das franquias que eu mais gosto também, assim, é Resident Evil. E aí, aproveitando o gancho que Liza mencionou, e eu até tinha mencionado também antes, assim, durante a nossa infância e adolescência, a gente meio que cresceu com uma série de animações que talvez a gente nem saiba, mas foram um monte de adaptações de jogos, né? E aí, minha infância regada a saudosa TV Globinho e a Bom Dia e Companhia agradece muito, porque aí fez com que a gente tivesse contato a algumas animações, tipo, eu lembro que passava Carmen Sandiego, e eu acho que essa era na SBT por um tempo. Sim. A gente assistia Pokémon na Record, e Carmen Sandiego vem de um jogo, né, também. Talvez algumas pessoas não saibam, mas vem de um jogo. Eu estou cantarolando a música de abertura da série. Da Carmen, né? Onde está Carmen Sandiego? E aí, pra quem não sabe, a geração Z agora que chegou, Carmen Sandiego não é só uma animação da Netflix, né? Essa já foi um revival não, um remake, eu acho, foi reboot. Um remake. É um remake, né?
de Carmen Sandiego, que é uma animação clássica lá, acho que anos 90, eu não lembro se é 80 ou 90, mas acho que é por aí. Mas aí tem Pokémon, que é a segunda maior franquia dos jogos, né, Bruno? Acho que só perde pra Mario. Sim, em valores só perde pra Mario. Pokémon eu ainda assisto, Também. ainda existe. Pra quem não tá ouvindo não sabe, Pokémon ainda Ash existe. ainda tem 11 anos, ainda tem 10 anos, né? Ash ainda tem a mesma idade. Mas é muito interessante o que, já que falou de Pokémon, é o que Pokémon criou, assim. Eles Sim. criaram um universo expandido agora a temporada atual eles estão homenageando tudo que aconteceu nesse tempo todo de série, né? Então tem um personagem que ele é meio agente. O Gol é 25 meio anos da franquia, né? isso. E aí eles estão homenageando todas as temporadas, tá bem legal aqui. Pokémon, eu gosto muito, eu tenho uma memória afetiva muito grande de Pokémon, principalmente porque eu criança comecei a assistir, né? Mas foram os primeiros jogos da Nintendo, eu acho que eu comecei a jogar, tirando Super Nintendo, né? Eu nunca tive Game Boy, e aí foram jogos que eu instalava emulador pra jogar, era Pokémon. E aí, enquanto tinha emuladores disponíveis e que funcionavam bem, eu tava jogando todos os jogos de Pokémon que lançavam. Então, quando começou pro 3D, acho que foi a partir do 3DS mais ou menos, ou depois disso, que aí os emuladores começaram a não funcionar muito bem e eu parei de jogar a franquia, porque eu não tenho o Game Boy e depois os consoles seguintes da Nintendo, né? Mas Pokémon foi o primeiro filme, foi o primeiro filme no cinema que eu assisti, foi Pokémon 2000. A primeira vez que eu fui pro cinema foi pra assistir o filme de Pokémon 2000 na época. E assim, é uma memória muito grande e como o Bruce falou, assim, é incrível como eles cresceram a franquia de uma forma enorme, porque, por exemplo, Mario ainda é a franquia mais rentável, mas você ainda resume muito Mario ao o jogo eletrônico e Prio, né? Uhum. Já Pokémon foi criado todo um universo em multiplataformas, assim, sabe? Ao contrário de que muitos pensam, acho que tem gente que pode pensar, na verdade, é porque isso acontece muito também, é natural, o caminho inverso, né? Os jogos não, a animação, a produção de TV dá origem aos jogos, isso acontece muito, né? Mas no caso do Pokémon foi o inverso, né? Primeiro foi o jogo e depois foi lançado a animação. E aí. E ainda hoje é sempre isso. É sempre o jogo é quem dá o norte de pra onde vai a animação. Então quando tem uma temporada nova, um continente novo, com novos Pokémons, uma nova Pokédex, primeiro acontece no jogo, primeiro é liberado no jogo, sabe? É revelado pro jogo para depois a animação entrar naquilo. Ah, e aí, obviamente, paralelamente tem os filmes, então o que eu falo assim de Pokémon é essa multiplataforma, porque até então Pokémon também tinha sido dominado bastante o TCG, né, o Trading Card Game, jogos de carta. Pokémon, por algumas vezes, eu acho que até recentemente, eu lembro de ter postado uma vez no banco de séries, acho que de uns 2 anos pra cá, não lembro exatamente, falando que Pokémon tinha sido o jogo mais jogado, mais comercializado, o de cartas no mundo. Então é jogo de carta, é jogo eletrônico, é jogo mobile. Esse mês agora, dia 22 de setembro, eu tava vendo ontem, vai chegar mundialmente, vai ser lançado mundialmente, né? Vai chegar aqui no Brasil o Pokémon Unite, porque é o primeiro MOBA, né, de Pokémon. Acho que é o primeiro, se eu tiver errado, O me fala, me primeiro corrija. MOBA É o primeiro MOBA de Pokémon, né? Então, tipo, você vê o tamanho que a franquia se tornou, sabe? E aí a gente teve o Sim. filme live action do Detetive Pikachu, que foi bom, Uhum. assim, era um medo, assim, acho que quem era fã de Pokémon já esperava há muito tempo algo live action de Pokémon, né? Querendo ou não, dava um certo medo, porque você imaginar aquelas criaturinhas assim de forma live action pode ser um pouco assustador mesmo. E o Detetive Pikachu meio que mostrou que nem tudo live action fica tão bonitinho assim, porque tem uns monstros que são feios mesmo. Imagine um Mug, um, um, um Gengar, assim, live action é meio complicado, né? Mas funciona. E aí, além disso, já anunciando aqui, né, que Pokémon também anunciou uma série live action. A gente ainda não sabe, não tem muita informação, mas foi não anunciada tem já uma nenhuma série. informação, mas Acho vem que foi aí, é um anunciado. grande vem aí. É um grande vem aí. Mas enfim, tem Pokémon, tem Digimon. Digimon também, pra quem não sabe, nasceu primeiro do jogo, né? Digimon foi tipo. Começou com aqueles tipo Tamaguchi. Pra quem era do Tamagotchi, né? Enfim, pra quem também é mais antigo vai lembrar. Começou como Tamagotchi, aí ganhou as séries e aí virou filme também. Recentemente tá tendo remake de
de Digimon. Não é nem um remake, não, acho que é um reboot. Quem não lembra da Angélica, né? Sim. Cantando a abertura de Digimon. Sim. E aí, voltando pra nossa infância, quem assistia também Bom Dia e Companhia, o Sábado Animado, na verdade, que eu acho que eu lembro, eles passavam mais no Sábado Animado, o Fly, o Pequeno Guerreiro, que era baseado na franquia de jogos do Dragon Quest, que a galera botava muito, na época, né, ele era muito comparado com Dragon Ball, porque tava passando Dragon Ball clássico com o Goku criança, então era meio comparado com o Fly, o Pequeno Guerreiro. Aí, recentemente, é Castlevania, mas aí da nossa infância ainda, Caverna do Dragão, como o Liza falou, e aí você vê que, tipo, nem tudo é adaptado de jogo eletrônico, de videogame, mas Caverna do Dragão foi baseado num RPG, sabe? O Dungeons and Dragons. Mega Man também veio de jogo, e também passava animação, acho que era na Record, se eu não me engano. E aí, só que Mega Man também tem uma animação mais recente, que é o Network, Battle Network, que já é outra, quando a franquia Mega Man meio que se reinventou um pouco. Acho que muita gente deve lembrar mais dos filmes de Street Fighter com Jean-Claude Van Damme interpretando o Guile, né, o Guile, enfim. Mas pra quem não sabe também teve a animação de Street Fighter que também chegou a passar. Eu acho que essa passava no SBT também, não lembro. Vocês lembram? Vocês já chegaram a ver? Pra mim é um grande borrão. Eu vi em algum canal, mas eu não lembro do canal, né? Eu também não lembro qual era, mas é meio que assim, eu sei que existia. Há prenúncios de que tinham uma animação de Street Fighter. Mas recentemente a Netflix lançou o Dota Dragon's Blood, que recomendo, é muito bom. Nunca joguei Dota, eu sei que é bem conhecido. É um dos pioneiros, assim, o revolucionários jogos, né, do estilo dele. Mas eu nunca joguei. Alguém jogou Dota? Não. Eu joguei bem pouquinho, assim, lá, mas nunca fui muito fã, não, assim, desse tipo de jogo. Também não, mas eu gostei muito da animação da Netflix, assim, ficou muito bonita. Eu achei incrível. Achei um universo muito bonito, inclusive. Também teve Dragon's Dogma, que a Netflix lançou recentemente. Enfim, e vários outros. Na nossa infância teve Sonic também. E aí, por aí vai, né? Tem um monte de coisa que fez parte da nossa infância, que é a adaptação de animações e animes. Mas como a gente falou, hoje em dia a tendência é trazer coisas um pouco mais adultas ou transformar em live action, né? Sei lá, pega o selo Disney de transformar coisas clássicas em live action. Vão fazer isso com o Pokémon agora, né? Enfim. Eu acho que até também é questão gráfica, né? Porque antigamente a gente era os beats, então não tinha como fazer coisa muito de adulto ali nos beats. Tanto que eu lembro que o sangue do Mortal Kombat era verde em alguns. Eu acho que a SEGA se tornou revolucionária por colocar sangue vermelho, e aí, nossa, não, mas fazendo. Olha, eu acho. De verdade, eu acho que esse lance do sangue verde, Liza, não era nem por questão de limitação gráfica, mas eu acho que era por restrição. Sim, tanto que era assim, na Nintendo era verde e na Sega era vermelho, porque a Nintendo, tanto que foi na época do marketing deles, né, da batalha que teve entre Nintendo e Sega. A Sega, ela queria se mostrar como algo mais adulto, para mais adolescentes e jovens, e a Nintendo, ela continuava mais na pegada infantil. Então, Ainda hoje, Nintendo, né? sim. Aí na Nintendo o sangue era verde e na Sega era vermelho. Mas o que vocês acham, gente? Assim, vale a pena adaptar jogos assim para séries e todo e qualquer jogo? Porque acho que foi Brubs que falou logo no início, né? The Witcher foi um grande acerto, porque nem tudo estava dando certo. Eu não lembro se foi Brubs ou se foi Liza que falou. Mas quase toda adaptação de jogos para outras plataformas era sinônimo de flop. Por mais que eu tenha a memória afetiva com os filmes de Mortal Kombat, com o filme de Street Fighter e essas coisas, etc e tal, mas realmente, assim, de crítica e até de qualidade, sejamos sinceros, assim, era uma grande bomba, na verdade, né? Eu acho que é a questão muito de levar a sério. Eu acho que antes as produtoras não levavam muito a sério essas produções, não pegavam para fazer uma coisa que realmente fosse no patamar da produção, e hoje é diferente. Até as próprias produtoras do jogo, elas estão, você vai adaptar a minha história, que seja uma coisa bem feita, né? Não vai fazer qualquer coisa. Então acho que até as próprias produtoras no jogo, eles têm esse zelo em fazer a adaptação, mas tentar conservar a coisa ainda no nível bom, no nível de qualidade que está conhecida pelo game. The Witcher foi até ano passado, era um game com The Witcher 3, até o ano passado era o gamer com mais prêmios de game do ano da história. Então se você fosse adaptar isso de uma maneira
michuruca, por assim dizer, não seria legal, não seria uma expansão legal do universo. Eu acho que antes eles também não sabiam muito como que funcionava essa questão de adaptação, né? Eu não sei se vocês lembram, mas tem um filme horroroso do Mario e do Luigi, mas é horrível. É um clássico. É um clássico, mas é horrível. O Nossa, é clássico das horrível. coisas ruins. É o clássico das coisas. Nossa, é isso mesmo. Eles entram. Nossa, eles são encanadores. Nossa, mas é muito ruim. Mas é muito ruim, muito ruim. E aí a Nintendo, ela tirando o Pokémon, né, que é separado da Nintendo, né, é a Pokémon Company que controla, a Nintendo, ela demorou, agora que ela foi vender os direitos para produção de um filme do Mario em animação, depois de anos de controle, né, de não Trauma, né? aceitar. Ficou o trauma, que aquilo ficou horrível, e teve outras tentativas, né, e são todas esquecíveis. Então eu acho que hoje as produtoras de games, elas estão entendendo mais como que elas podem fazer esse transmídia, né? Mas de uma forma diferente, de uma forma que seja bom, que elas entreguem estúdios legais. Quem vai fazer o filme do Mario vai ser a mesma que faz os Minions, aquela francesa. Então eu acho que eles estão mais cuidadosos, como a Liza falou. Eles estão pensando, além da parte gráfica que mudou bastante, eles estão mais cautelosos e entendendo como que funciona, tanto que vem dando certo, né? A gente vê aí o filme do Sonic, que muita gente antigamente tinha receio, e o filme deu super certo. Vai ter o 2 com um grande elenco. Mas assim, deixa eu só fazer um adendo nesse do Sonic, né? Deu certo depois de uma grande intervenção. Depois da grande intervenção do público, quando saiu as primeiras imagens do Sonic, né? Sim, que era Parecia horrível. horrível. Realmente, teve essa questão que foi o público interviu, né? E eles realmente adiaram o filme e mudaram, mas acabou funcionando bastante, fez dinheiro, e eu acho que o caminho é também entender o que o público quer com essa questão dos games, porque não adianta você fazer uma série, filme, anime baseado em games e desvirtuar todo o seu produto, né? E é o que eu acho, né? Não, então, eu acho que funcionou com o Resident Evil, né? Que eles foram lá, os primeiros filmes, por um outro caminho, e aquilo funcionou muito, né? Mas aquilo não era uma adaptação dos games, né? Aquilo era um novo entendimento. Usou o nome, usou aquilo e foi embora, né? Entendeu? Porque hoje em dia as pessoas, elas não aceitam dessa forma, assim. Eu acho que o pessoal de games é mais chato do que a adaptação de livro. É arriscado, porque... Eu sei que tu ia falar, Liza, desculpa. Deixa eu só fazer uma adendo aqui. É arriscado porque, assim... ao mesmo, por exemplo, pegar o caso do Resident Evil. Você usar um nome, você tem dois efeitos. Ou você agrada muito o público que veio chamado pelo nome mesmo, atraído pelo nome. Só que aí você traz o público que é atraído pelo nome e faz uma coisa completamente diferente, a chance de você desagradar esse público é enorme. Mas, em outra forma, se você conseguir fazer uma coisa boa, você já tem um público fiel que gosta daquele material, sabe? Aí, assim, você tem que realmente saber como fazer com aquilo pra acabar, e se quiser fazer algo 100% original, que eu confesso que às vezes nem tem necessidade, e eu particularmente acho a história de Resident Evil muito boa já. A história original dos jogos mesmo, a franquia enorme, já tem lá uma porrada de jogos, né? Da franquia principal, acho que já saiu Resident Evil 8, né? Ou foi o 7? O 7 que foi o Village? Foi o 8. Foi o 8 que saiu, né? Village é o 8. Aí, tem o 8, mas aí da franquia principal acho que tem acho que é um. Tem um fora isso que é considerado a franquia principal, porque ainda tem todos os spin-offs, o Code Veronica, o Revelations, enfim, e vários outros, né? Você já tem uma história muito boa ali. Aí, cara, assim, eu particularmente, eu gostei do filme Resident Evil, só o primeiro, o segundo, eu acho. Depois eu perdi completamente o interesse, porque meu lado fã me lembrou da minha infância assistindo os outros jogarem Resident Evil. E eu queria ver Claire, eu queria ver Leon, eu queria ver Ada, eu queria ver Cherry, eu queria ver aqueles personagens, sabe? Eles não estavam lá, eu queria ver Chris. Eles não estavam lá. Aí meio que foi uma frustração e não me fez ficar preso àquela franquia, sabe? Meio que... Eu acho que é isso mesmo, complementando, né? Eu acho que é essa parte, porque uma série que dá certo, ela pode expandir e fazer jogos serem comprados.
Então acho que as produtoras estão pensando muito nisso agora. The Witcher ganhou voz de uma maneira incrível. Ele era um jogo muito popular, mas dentro do mundo gamer, né? E aí quando você expande isso para uma série, todo mundo sabe da existência de The Witcher e vai atrás, né? Então acho que isso é muito importante. Então as produtoras estão bem focadas nisso, né? No caso, por exemplo, da Naughty Dog, que faz Uncharted, né? Além dela, Last of Us foi vendida para HBO. Em 2019, já que tu puxou esse lado, Lais, eu vou falar que em 2019 a Sony anunciou o PlayStation Productions, né? E foi uma extensão, um braço da empresa que é focado especificamente para adaptar jogos para filmes e séries de TV. E aí vai ter o filme, já anunciaram, né, o filme do Uncharted, como tu falou. E aí tem outros filmes e tem outras séries que vão sair também e já estão meio que sobre esse guarda-chuva da Sony Productions. E eu esqueci quais são essas séries. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem. É porque assim, não tem nada confirmado ainda, mas se fala muito sobre a adaptação de God of War, que eu acho que é uma possibilidade grandiosa, assim. Acho que pro termo mitológico, God of War funciona maravilhosamente bem. Super. Então, esse é que o público mais queria ver, né? Mas aí não teve nenhum anúncio oficial. Oficialmente mesmo, eles só lançaram o The Last of Us, que tu já falou. Tem uma série de Twisted Metal, que eles anunciaram também. A de Sly Cooper, que vai ser uma série animada, sendo uma animação, baseada na franquia. Uncharted, que vai ser o filme, né? De Tom Holland. E acho que vai ter uma franquia de Ghost of Tsushima também. Nossa, esse filme do Tom Holland vai ser muito ruim. Não sei. Mas eu tava vendo que esses foram o que eles anunciaram, mas que já tem confirmado, só que não anunciaram exatamente, mas acho que 3 filmes e 7 séries no total. Sim. Eu não sei exatamente quais são. A Sony, ela tem uma camada muito grande, né, de produções bem focadas nisso. A gente tem também Horizon, né, Horizon que ele lançou o segundo jogo agora, que também é uma franquia que eu acho que funcionaria muito bem a adaptação. Então acho que eles criando, acho que assim, essas produções Uncharted como filme, The Last of Us como série, vai ser meio que ver como que vai dar, e se isso bombar muito, acho que tem aí uma lista de pode dar certo, né? Isso, tanto o próprio Detroit Become Human, para mim, que eu acho que é uma adaptação que daria muito certo também. Então, a Sony, ela tem... Eu não conheço muito da Microsoft com o Xbox no termo de originais, para saber esse nível de adaptação deles. O Brubs e a Ubisoft também tá para lançar algumas coisas, né? Ela vai lançar alguns suas maiores franquias, né? O que eu destacaria, assim, é a série dos Skull and Bones, que é um jogo bem popular deles. Eles têm as séries baseadas no Tom Clancy, né? Que é o Jack Ryan. Vai ter o ator que faz o Titans lá, não posso dar spoiler. O ator lá que faz o pássaro lá. Como que é o nome dele? O personagem? Qual? Que ator? O ator que faz o pássaro lá. Tem a pássara e tem o pássaro. Eu esqueci o nome dele. Hawk isso aí. E Down. Hawk, não é isso? E Down, isso. Isso. E tem também, aí vai ter filme de Watch Dogs, Far Cry. São franquias super populares, né? E a Ubisoft, ela passou por uma crise agora, né? Muito grande. Então eu acho que talvez vai ter algum tipo de reestruturação nesses projetos. Eita, então vamos ficar atentos a mais notícias, né? Eu tava vendo aqui que a franquia Mythic Quest é da Ubisoft também, né? E tem a série da Apple TV Plus. Isso. Eu sempre ouço falar dela positivamente. Eu não terminei a assistir, não. Comecei a primeira temporada, mas eu parei na metade. Quem sabe construindo tendo sucesso aí com essas produções, eles consigam dinheiro para lançar jogos sem bugs agora. Então, olha a crítica aqui. Não, mas é uma crítica super construtiva, porque realmente eles lançam tudo com bug, e aí depois passam por problemas, e aí depois eles lançam tudo funcionando. Então, em vez de lançar o jogo cheio de bugs, adia e lança o jogo direito. Não é à toa que ficou conhecida como Bugsoft pela galera. Mas ó, deixa eu falar, vamos falar sobre esse. Na verdade, deixa eu fazer uma pergunta. Quais estilos de jogos que vocês acham que funcionam para serem adaptados para séries? Mais esses jogos de storytelling ou jogos de luta? Tem espaço para first play game, para jogo de tiro, para
pra virar série? O que que vocês imaginam, assim? Eu acho que tem sim, que normalmente esses jogos de FPS têm tido cada vez menos história, né? Com um jogo muito entre, como falar assim, as pessoas jogam uma com as outras, né? Não tem muita Ah, história. Eu você acho pega que o Gears of War, né? Que é a franquia da Microsoft. Que é exclusivo da Microsoft, na verdade, né? O Gears of War. E eu joguei o 5. E, bicho, assim, é uma história. Eu achei particularmente incrível, assim, achei muito boa. Apesar de ser FPS, mas achei muito bom também. E seria legal para uma adaptação. Porque, assim, é, todo jogo, em um certo nível, pode ser adaptado. O que eu acho que diferencia é você entender melhor a plataforma, né? Porque acho que o nível, a profundidade que você pode dar às histórias de um jogo para uma adaptação, às vezes não é a mesma que você pode dar, por exemplo, Mortal Kombat. Você sempre vai ter um fluxo de Mortal Kombat que é um jogo de luta, então você vai ter um filme ou uma série focado em luta, em ação e tal. Não vai esperar uma coisa com um enredo super bem construído e tal. Tanto que o filme recente, que uma galera criticou, eu achei que foi Mortal Kombat todinho. Era tipo assim, tinha um pouquinho de história e luta, um pouco de história e luta. Tipo, total, foi. eu gostei também do Eu filme. também gostei. O que as pessoas estavam esperando? Uhum. Profundidade, reflexão sobre a vida, não sei, né? Não é Mortal Kombat isso, entendeu? Quem Então, joga o jogo sabe que não é isso. É tipo, 3 minutos de história e bora pra porrada. Isso, cara. o filme Foi entregou isso. mulher poderosa, mulher que dá porrada, entregou os personagens que todo mundo gosta. Uhum. Eu acho Efeitos que bacanas. isso, eu acho que também tem a questão de, como você falou, o que funciona em cada mídia, né? Uhum. Não adianta você pegar um Mortal Kombat e fazer uma série da HBO profunda, né? Não vai, não Não vai combina. funcionar. Tem coisas que você vai fazer para um filme de público geral, tem coisas que você vai colocar na Netflix, tem coisas que você vai colocar na HBO. Então acho que tem espaço para tudo. Mas desde que até o próprio, acho que as próprias pessoas, os próprios gamers, eles têm que ter essa noção. Você vai ter a sua adaptação, que sua adaptação vai ganhar Oscar nem nada. Às vezes é só para divertir e colocar o que é aquilo. Para mim, eu vi as críticas de Mortal Kombat, gente falando, por que não teve o torneio? Eu falei, gente, vocês jogaram Mortal Kombat? Porque torneio dentro da série em Uhum. geral, tipo, não Uhum. existe na grande maioria. Acho que tem muito Iam, disso. iam botar aquela torre, bota a galera subindo a torre, tá ligado? Era bem Tipo isso. basicamente isso. Bom, e aí, gente, deixa eu perguntar a vocês aqui só mais uma coisa. Tipo, pra vocês, assim, do que vocês já assistiram, e vale também pra a nossa memória afetiva com as animações antigas e tudo mais. O que é que vocês acham que foi, qual a produção, seja ela anime ou animação ou live action, que vocês acham que foi mais bem adaptado dos jogos? E o que é que vocês acham que nunca deveria sequer ter saído do universo dos jogos? Quem quer começar essa bomba? Ah, posso começar, assim. Eu já citei aí o filme do Mario. Eu tenho, eu tenho trauma desse filme do Mario, de verdade. Então eu acho que foi uma das. A Nintendo, ela, tirando os filmes de Pokémon, que tem alguns muito bons, né? Ela não conseguiu adaptar nada muito legal. Então tem esse rancinho com essas adaptações. E já jogos que eu gostei bastante, que foram adaptados para série, assim. Eu gosto bastante do Jack Ryan, eu gostei bastante das 2 temporadas, eu acho que funcionou. Eu gosto do filme do Sonic, eu Eu não gosto assisti do. ainda, preciso assistir. Eu gosto do próprio The Witcher, que tem um universo muito interessante, que você pode sair assim da bolha, né? Sair da lore que já existe e criar outras coisas. Eu acho que é isso, assim. E claro que os filmes de Pokémon, eu acho que funcionaram muito bem, mas aí eles sempre funcionam muito bem, né? Assim, Uhum, Pokémon 2000, Pokémon filme do Mewtwo, os filmes são muito, muito bons. uhum. Clássicos, né? E, Acho que se tornaram clássicos, principalmente esses dois primeiros. os 2 primeiros e se tornaram clássicos, assim, e se você assiste, o filme não ficou datado, né? O filme ainda passa a mensagem toda de Pokémon, do Oeste, A Netflix lançou um Pokémon, o primeiro Mewtwo, né? Uma animação 3D, não foi isso? Foi. E é bom o filme.
A mesma história, é realmente a mesma história, só que na animação 3D, não foi? Tem algumas mudanças, assim, um twist interessante, Uhum. mas no geral é a mesma história, só foi uma nova. Foi só uma homenagem, né? Um presente pros fãs. Uhum. E o filme é bom. É, eu gosto. Laís, e tu? O que é que tu acha que foi bem adaptado e o que nunca deveria ter sido adaptado? Melhor que ficasse só no jogo. Bom, de adaptações, eu acho que positivas, como eu já citei aqui, né? Algumas animações da infância, Digimon, Pokémon, indiscutivelmente, né? Acho que foram ótimas adaptações. The Witcher, pelo pouco que eu vi também, eu achei que todo o universo em si estava bem condizente com o que eu já tinha jogado do game. Desastres. Acho que grande parte dos filmes de Resident Evil, sem sombra de dúvidas, que não combinaram em nada com a série em si. Acho que são basicamente esses. E eu gostei também, eu assisti um pouco também do Jack Ryan, e eu não cheguei a jogar nenhum jogo da série, mas eu gostei da produção em si. Até pensei em começar a dar uma olhada nos jogos, pra ver como era, porque eu vi a série, vi uns 3 episódios, achei interessante. Então até Essa era legal. me fez esse efeito de dar uma olhada no jogo, ver se talvez uma possibilidade de colocar na lista. Uhum. Massa. Eu enalteço, na verdade, né? Eu enalteço The Witcher também. Eu acho que funcionou muito bem. Das produções recentes, eu acho que Castlevania, a animação foi muito bem feita. Assim, eram episódios rápidos e curtos, na verdade. Acho que, se não me engano, a primeira temporada só saiu com 4 episódios, a primeira parte, mas aos poucos foram lançando outras. E eu gostei muito, e essa última temporada, assim, foi uma das melhores coisas, assim, na verdade. Uma pena que ela tenha sido cancelada por conta de tretas internas, né, envolvendo o criador. Mas já foi anunciado o spin-off, né, da Netflix, do mesmo universo, então eu espero que seja bom. E aí eu queria ressaltar basicamente isso, assim, era The Witcher de live action, acho que Castlevania de animação. Eu gostei muito da animação de Dota, também como eu falei logo no início, né? Nunca joguei o jogo, mas eu gostei muito do universo e do estilo da animação de Dota. Achei muito bonito, de verdade. Em relação à infância, eu vou pra Digimon e Pokémon, porque, assim, na briga de fandoms, que eu sei que tem como gostar dos dois, não precisa desmerecer um nem outro, mas se eu tiver que preferir algum outro, eu prefiro o Digimon. Eu acho o universo do Digimon lindo e maravilhoso. Gosto de como a franquia pode se reinventar, apesar de não gostar de todas as reinvenções que ela já fez. Então, eu prefiro, por exemplo, o Digimon, mas ao mesmo tempo, eu não recomendo. Teve uma temporada de Digimon, que foi a penúltima que saiu, a de App Monsters, Digimon Universe App Monsters, que foi de 2016, que eu não gostei muito, assim, eles quiseram usar aplicativos de celular, então, assim, aí você me entende, eu gosto que tem essa opção, essa liberdade de modernizar, porque é uma coisa digital, Digimon, a base dele é digital, e aí a gente vive no mundo digital, cada vez mais digital, então tem várias outras coisas que você pode adaptar, mas eu achei que não souberam meio que usar essa questão dos aplicativos, então não recomendo essa temporada. E confesso que esse reboot, esse remake, na verdade, que está acontecendo agora, de Digimon, o inicial, né, que o Digimon Adventures, que eles botaram a Digimon Adventures 2020, né, 2020, porque começou ano passado. Eu confesso que eu esperava um pouco mais e aí nessa reta final ele tá meio que me deixando um pouco decepcionado, assim. Eu sabia que não ia ser a mesma história da franquia lá da década de 90, mas eu achei que eles poderiam ter aproveitado melhor, mas acabou não ficando tão bom assim. Tá chegando ao final, acho que só faltam mais 3 episódios pra terminar, completar 65 episódios, acho que faltam 3 ou 2 episódios só. Então, não sei, cheguei até o final porque eu gosto muito, né? Sou um fanboy de Digimon, mas se eu tiver que escolher, eu fico com a franquia original, Digimon Adventures, o primeiro lá. Enfim. Bom, gente, deixa eu perguntar a vocês agora, assim, se pra já finalizar, chegando na reta final mesmo, a gente vai falar aqui sobre algumas produções, na verdade, que estão por vir aí, né? E aí eu queria saber se vocês, o que é que vocês acham? Se vocês acham que vocês botam fé, tipo, bota a ficha e joga assim, né? No sentido de assiste, ou melhor deixar da game over mesmo, se vocês não botam fé em nada do que vem aí, para saber quais são as suas expectativas, mesmo conhecendo ou não o universo dos jogos em si, tendo jogado ou não, mas pelo menos com um conhecimento prévio dos jogos que vocês acham que vai valer a pena ver ou não. E aí já começo com o live action de Resident Evil.
E aí, vocês botam a ficha ou melhor dar game over? Eu vou botar a ficha nesse. Laísa. Eu já vou dar game over, não sei porquê, Meu eu Deus! não gostei do casting, eu não consegui, eu olhei pra aquele casting e falei, eu não sei se vai. Mas assim, é aquilo, não saiu nenhum trailer, nem nada, talvez depois que começar a sair algumas coisas eu mudo, mas quando o casting não me agradou, eu fui muito por isso, então. Resident Evil, né? Que vai ser pela Netflix. Aquele lance, né? Netflix, ela pode ajudar muito ou ela pode derrubar muito, eu não sei. Sim. Então, tá confirmado uma animação de Magic, The Gathering, que é o universo Trading Card Game das cartas de TCG, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem? Conheço, eu Não. joguei bastante na infância, assim. E aí, Brubis, você bota a ficha ou você dá game over? Eu vou dar game over nesse. Eu acho que faz muito tempo. Eles teriam que fazer um. Vai sair por onde? Calma. Ai, deixa eu ver aqui, eu não lembro. É Netflix? Se for Aí. Netflix, eu vou É correr. relevante saber onde. É da Netflix. Eu Da vou correr Netflix. então. Game over, total. Mas olha, Bruce, veja, é uma animação. As animações da Netflix, ultimamente, não tem sido essa desgraceira toda, confesso. Teve a nova de He-Man, eu sei que não é de jogo, mas teve a nova de He-Man, teve She-Ra, tiveram outras, como essa própria Dragon's Blood que eu falei, a Dota, na verdade, né? Que foram boas, na verdade, o Príncipe Dragão que também é legal. Então, assim, eu acho que vou botar minha ficha, de verdade. Acho que pra animação eu ainda confio mais na Netflix do que live action. De verdade. A gente tem confirmado também a animação Arcane, que é do universo de League of Legends. Já saíram algumas imagens, já saíram alguns teasers. Não sei se vocês viram, mas eu particularmente coloco a ficha. Eu gosto muito do universo de League of Legends e sempre que eu vi as animações dele, que eles lançavam alguns curtazinhos assim no YouTube, né? Eu sempre me questionava do porquê ainda não ter transformado em animação, em alguma série animada. E finalmente vem aí. E aí eu tô colocando ficha. É também pela Netflix. E aí? Não sei. Esse aí eu tô na dúvida. Eu vou colocar. A ficha ali. Menos mal. Obrigado. Você me convenceu. Por favor, se você não viu o trailer, se você não viu o teaser, assista. Assim, tá muito bem animado. Esse aqui eu sei que Liza vai dar a ficha, eu vou começar por ela. Liza, The Last of Us. Dou todas as fichas aqui que eu tenho disponíveis, cara, pensei que mais. Eu dou R$50 em ficha nessa daí. R$50. Cara, The Last of Us já é um universo extremamente rico e uma história incrível. E daí você pega e coloca isso na mão da HBO, com o produtor de Chernobyl. Então, assim, tem chance. Só tô esperando o sucesso, porque... E também eles estão investindo pesado. A série tá, acho que 200 milhões por temporada. Estão construindo, pelo que eu tô acompanhando da produção, eles estão construindo, tipo assim, um centro de filmagem enorme e tal. Então tô muito confiante, especialmente pela segunda temporada, que eu acho que pode ser que adapte o segundo jogo. E eu acho que, pra quem não conhece a história, vai ser uma coisa bem chocante, vai ser uma coisa surpreendente. Eu tô ansiosa pela reação das pessoas também. Eu não conheço a história, eu vou nem procurar, quero ser 100% surpreendida. Nossa, se você não conhece do segundo jogo, sim, é uma surpresa atrás da outra, assim. Eu levei 3 dias pra digerir o segundo jogo. Vou ficar sem procurar, então. Eu quero ser pego de surpresa em tudo. Vai ser aquele domingo que as pessoas vão ficar... Exatamente. Vai Game of Thrones, né? Vai definir quem vai seguir, quem não vai ser divisor de água. Gente, vocês estão me deixando muito apreensivo, viu? Vocês estão me deixando muito... Mas é porque o segundo jogo foi muito divisor de águas para alguns fãs. Tipo, tem uns que, na minha opinião, os que não entenderam, odiaram. E aqueles que, como eu e como tantas pessoas que colocam pra mim, na minha opinião, o melhor enredo já feito pra um game. É muito bom. Neil Druckmann no céu e Deus do céu e Deus na terra. Estou no hype, obrigado, amigos. Obrigado por me deixarem super ansiosos, sem nem saber o que é que vem por aí, mas eu estou muito ansioso. Eu acho que esse é um dos pontos que fazem tanta diferença nas produções, tanto filme quanto série. Criador, né, a pessoa que criar, ter envolvimento, e não só ter envolvimento, mas como ter voz. Falar, não vai ter isso ou vai ter isso. Acho que isso faz toda a diferença. Uhum. E aí, deixa eu pular pro próximo. Live action de Pokémon. O que vocês acham? Eu gostei de Detetive Pikachu, o filme, né?
Será que vai funcionar Então eu como acho que a série? parte gráfica tem potencial. Então eu vou colocar, com ressalvas, vou colocar a ficha. Eu também vou colocar a ficha por causa de Detetive Pokémon também. Eu acho que tem chances. Se bem cuidado, vai ficar uma coisa boa. Eu acho que tem tudo pra dar certo também. Ainda tá na fase inicial, né? Mas se não me falha a memória, quem vai ficar responsável pelo roteiro é o roteirista de Lucifer, né? Joey Henderson, se não me falha a memória, acho que é isso. E aí? Acho que ele vai ficar responsável pelos roteiros e produção executiva, eu acho que é isso. Vamos ver Mas então. vamos esperar sair trailer antes de colocar a ficha, né? É. Esperar sair o trailer mais Vamos notícia. esperar. Bom, vai vir a série da. Vai ser pela Netflix, se não me falha a memória também, de Splinter Cell, né? Do Tom Clancy. O que vocês acham? Mas aí é desenho, né? É animação. É animação. Eu aposto umas fichinhas. Eu gosto dessas séries de ação, assim. Agora, se não me falha a memória também, Brubs, vai sair um filme de Splinter Cell. Em live action. Vai ter um filme live action, se eu não me engano. Ou eu tô enganado. Mas acho que vai ter um filme live action de Splinter Cell pela Paramount e Warner Bros. E vai ter também uma animação pela Netflix de Splinter Cell. Aí eu confesso que eu não sou fã da franquia, então eu não faço ideia, mas se o Brubs tá botando as fichas, eu vou botar também pelo menos uma. Eu boto metade. E aí a gente tem também, e acho que também pela Netflix, que foi anunciado no Geek Week, vai ter uma animação baseada no jogo de The Cuphead Show. E olha, pra quem não jogou esse jogo, eu joguei, e é aquele jogo pra você querer quebrar a TV, sabe? É um jogo... É muito difícil. Não é muito difícil. É jogo pra você querer quebrar a TV, de passar raiva mesmo. Eu tô ansioso pra saber como vai ser essa animação. Eu vou botar minhas fichas nesse jogo. Já jogou, Laísa, The Cuphead Show? Não, esse não. Nossa, tipo, ele segue o estilo de animação clássica, sabe? Uma animação antiga dos anos 80, eu acho. Uhum. Por aí. E aí, é bem, assim, eu chamava, eu joguei com um amigo meu e a gente chamava de xicrim caneca. Porque são duas xícaras, né? Enfim. Uhum. E aí eles são condenados e tem que passar por uns desafios, vencer uns mestres pra poder sair do inferno, alguma coisa do tipo assim. É meio macabrozinho a história. É isso mesmo, né, Bruno? Se eu não tô enganado. É isso mesmo, né? É. Pronto. E aí é bem difícil. Assim, é bem difícil. Só que é contraste. O legal é contrastoso, não sei se é esse termo. Porque é justamente aquelas animações tipo Mickey dos anos 80, assim, dos anos 90. Bem animaçãozinha assim. Só que bem difícil e bem sarcástica, sabe, o jogo. Aí eu tô ansioso porque eu acho que vai ter umas tiradas bem sacanas, assim, bem sarcásticas mesmo, sabe? Bem irônicas. Bom, vai ter também a animação de Far Cry pela Netflix. E aí? Game over. Eu vou esperar sair trailer, algumas coisas assim, pra ver como que vai ser. Eu não sei como que se faria uma animação de Far Cry. Teria que ser algo, talvez, um nível mais adulto. Então, também fico preocupado. Uhum. E aí, por isso, é bom observar o que eles vão lançar antes pra saber se eu coloco as fichas do Game Over. É bem pensado. Eu também não sei como é que vão fazer essa adaptação, não. Mas, enfim, vem aí, né? Vai ter também a adaptação vai ter a adaptação de Captain Laserhawk, a Blue Dragon Remix, também da Ubisoft, e que também vai ser pela Netflix. É baseada na franquia justamente de Far Cry. É o Far Cry 3 Blue Dragon. Eu também não faço ideia de como vai ser. Não faço ideia. Isso aí eu não dou nem game over nem ficha. Vou nem arriscar, né? E pra franquia Cyberpunk. Então, o jogo foi Cyberbug, né? e o jogo nem rodou no meu videogame. Meu Deus. Foi um dos contemplados. E então eu não sei o que esperar, assim. Eu acho o universo muito legal, assim, de Cyberpunk mesmo. Eu gosto bastante do livro original, que originou todo esse estilo cyberpunk do futuro. E vamos aguardar, vai ser anime, né? Então talvez seja bom. Vou dar uma fichinha. Eu também vou dar uma ficha por essa questão do estilo, né? Que eu acho que, como anime, eu acho que pode funcionar. Eu não sou muito ligado à franquia Cyberpunk também. Então, eu não tenho muita ideia do que pode ser feito. O jogo em si não tem muita coisa, né? Porque foi o jogo lançado recentemente e pouca gente conseguiu jogar realmente o jogo. Porque não rodava em quase console nenhum.
Mas, pelo que eu vi, assim, das críticas e tal, parece que é uma história bacana. Não é nada que você fala, uau, que história grandiosa e tal, mas parece que é uma história bacana. E eu acho que o estilo combina bastante com a temática, né? O estilo que a Netflix quer colocar. Então, eu acredito que nesse vale dar uma fichinha por causa disso. E pra terminar, e o que vocês acham da adaptação de Fallout que vem por aí pela Amazon Prime? O jogo da Bethesda. O último jogo lá, o Fallout 64, foi horrível, né? E ele estava cheio de bugs, foi um desastre. Mas eu gosto do universo pós-apocalíptico que eles criam, da questão do bunker. Eu acho que pode ser legal. Vou dar uma fichinha pra ser caridoso. Eu vou botar minha ficha. Eu tô vendo aqui que a série vai ser. Quem tá à frente dela são os roteiristas Lisa Joy, que é de Westworld, Jonathan Nolan, de Westworld, e também de Batman Cavaleiro das Trevas, né? E Interestelar. Interestelar. Então, sei lá, pode ser que seja legal. Eu vi que o diretor dos jogos tá envolvido diretamente nisso também, né? Então, sei lá, pode ser que seja legal, pode ser que seja um tiro certo. Eu vou botar minha ficha, vou botar uma fichinha. E a Amazon também teve um histórico bom com o Jack Ryan. Então, É verdade. ficha. Gente, a pergunta final, pra depois a gente se despedir. Eu queria saber qual o jogo que a gente talvez não mencionou aqui, nem nada do tipo, mas que vocês queriam muito, muito, muito que fossem adaptado pra série ou animação. Eu queria que ia acontecer, né? Mas a Nintendo voltou atrás. Algum da série Zelda. Principalmente Breath of the Wild. Ia Famoso. acontecer, né? Mas a Nintendo vazou, né? E aí a Nintendo voltou atrás. Assim. Ai, Nintendo é problemática, né, bichinha? Ela é cuidadosa até demais, né? Então ela vazou a notícia, ela desistiu, assim. Não queria uma adaptação de Zelda. Acho que ficaria muito legal em uma série. Acho que ficaria muito legal. Seria na vibe de The Witcher, né? Então eu acho que ficaria bem legal. Laísa. Não é tanto de querer muito, 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 mas eu acho que assim, os jogos que funcionariam bastante como série. God of War, que deve virar uma adaptação em algum momento, né? Eu acho que na linha mais histórica e tal funcionaria bem. Já tem até spin-off pro filho dele, né? Eu tenho até possibilidade. Um outro que eu acho que, assim, não sei se talvez uma adaptação nível HBO, mas eu acho que a história caberia uma adaptação Red Dead Redemption. Acho que tanto um quanto dois, eu acho que dá para tirar algumas coisas bacanas, é uma história muito bem conhecida e tal, eu acho que tem um enredo bem estruturadinho, os personagens são bem trabalhados, e para mim Detroit Become Human também, que eu acho que esse é um dos pontos altos, é um jogo que, na minha opinião, é o melhor jogo de história interativo. Jogo da Microsoft, que teve até uma série, e você tomava as decisões. Como que era o nome daquele? Quantum Break, lembrei. Quantum Break. Isso, ele teve uma série, né? E dentro do próprio jogo, assim, foi um transmídia bem legal, eu gostava bastante. Acho que poderia ter algo nessa pegada. Eu confesso que, assim, acho que o que eu mais gostaria mesmo, assim, sempre foi meu desejo, e já fica aqui a Square Enix, que não existe mais, se eu não me engano, mas eu queria muito ver de novo pelo menos alguma adaptação, ou nem que seja um remake, algum jogo novo, revitalizado para as plataformas atuais de Chrono Trigger. Eu sou infinitamente fã da franquia, eu jogo sempre que possível. Eu sou muito fã dos personagens, assim, e acho que a história tem. A história do jogo mexe com viagem temporal, tem fantasia, tem um monte de coisa que, gente, dá pra fazer muito bonito, uma animação assim, linda assim. O jogo clássico, né, dos anos 90, mas acho que nos anos 2000, foi 2010 por aí, eles lançaram um remake para Nintendo DS na época e também para mobile, e nesse relançamento, no meio do jogo, eles inseriram algumas animações, alguns filmes animados assim, sabe? E aí você tem um pouco do vislumbre do que seria se fosse uma animação, e era lindo demais, assim. Eu queria muito que tivesse Chrono Trigger, nem que refizessem um jogo, remasterizassem, sei lá, liberassem para os consoles atuais dessa geração. Mas eu queria muito, e também vou deixar aqui só para registrar mesmo, que eu queria muito um live action de Mortal Kombat, assim, sabe? Em série.
Acho que tem personagens, não precisa ser necessariamente do Mortal Kombat todo em si, mas pelo menos centrado num personagem ou outro, eu acho que funcionaria legal também. Eu acho que tem histórias legais para serem adaptadas, sabe? E você até falou da Square Enix, eu acho que um deles que vale muito a adaptação é Life is Strange, né? Que eles têm. Cada jogo tem uma temática diferente, mas segue essa linha também de história interativa. Então, Life is Strange, eu acho que. Pronto. Era isso que eu tava falando. Era isso que eu falei lá no início, que eu acho que eu falei como Tell Me Story, mas não tem nada a ver. Na verdade, é Life is Strange, é isso mesmo. Tem a possibilidade deles fazerem, acho que dá muito certo. Tem muitas. As histórias têm muita margem pra cada temporada ser um diferente. E eu acho que antes de terminar aí, que a gente até ficou sem citar, foi o série que vai sair de Halo, né? Halo. O jogo clássico da Microsoft, né? E vai sair pela Paramount. Eu acho que a gente pode esperar boas coisas, porque o orçamento é bem grande, né? Isso. Acho que vale uma menção rosa também que a gente não fez, a franquia Final Fantasy, né? Final Fantasy tem animes também, e teve um filme também animado, eu lembro quando assisti, eu até gostei na época, mas eu não tinha noção eu não conhecia muito bem a franquia, na verdade, mas eu sei que é uma franquia enorme, que também tem muito espaço para isso. Enfim, essas são as nossas petições. Vocês querem fazer mais algum acréscimo, meninos? Eu quero que... pode ser, talvez... não sei se vocês já jogaram Yakuza. Já ouvi falar. Então... Foi o que ganhou, não foi? Já é game do ano? Não, Yakuza não foi game do ano. Então quando? Não me lembro de ter ganho, mas eu gosto bastante dessa questão de máfias japonesas, né, chinesas, oriental, assim, e mistura humor e outras coisas. Então eu acho que ficaria legal, assim. Eu confundi, não foi Yakuza não. Eu confundi o nome. Mas enfim. Mas seria legal. E tu, Liza, mais algum? Em geral, acho que é basicamente isso. Observar as produções que estão chegando aí e quem sabe futuramente a gente faz uma ideia de quais as apostas a gente acertou e quais. É uma boa ideia, viu? No dia do game ano que vem a gente vê se algum desses já foram lançados, né? Porque até então não tem muita notícia, até então é tudo muito promessa, na verdade, do que vem aí, mas a gente não sabe exatamente datas, nem tem. Tá tudo em fase ainda do início de desenvolvimento, ainda pré-desenvolvimento, na verdade. Então a gente tem que esperar realmente um pouco mais para saber se valeu a pena ou não. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Acho que essas são as nossas apostas para jogos, essas nossas sugestões de jogos para você jogar também. Eu nem comentei aqui, gente, mas só uma curiosidade, quando eu estava pesquisando para fazer a pauta desse episódio de hoje, eu vi que Candy Crush, que é um dos jogos mais jogados, sim, teve um talk show, um game show na TV nos Estados Unidos. E olha, veja que reviravolta, que plot twist. E não sei se vocês sabiam também, mas aquele Talking Tom, aquele gatinho falante, ele também ganhou uma série animada, na verdade. Acho que já tem umas 3 temporadas, ou são 3 spin-offs diferentes, 3 franquias diferentes, enfim. Não lembro. Mas são outros exemplos de jogos que nasceram desses jogos mobile, né, digamos assim. Candy Crush e Talking Tom, acho que Subway Surfers também já ganhou uma série animada. Então essa questão essa transmídia, né, de sair da plataforma dos jogos e ir para se tornarem animações ou outras produções, eu acho que é uma tendência que eu acho que só tende a crescer com o desenvolvimento de mais jogos, com a tecnologia crescendo e tudo mais. E essa foi a nossa sugestão de hoje, na verdade, para que você que seja gamer ou não, mas se você gosta de séries também, gosta de produções desse tipo, acho que vale a pena conferir, vale a pena ficar atento. E aí, obrigado por acompanhar esse episódio. Já quero deixar aqui as nossas redes sociais para você acompanhar também o Banco de Séries no nosso site bancodeséries.com.br, onde a gente tá lá. Tem o BDS Cast lá para você marcar, para você opinar, deixar seu comentário, a gente lê, a gente a gente responde e interage com vocês por lá. Nosso Instagram é @Banco de Séries Oficial. A gente está no Twitter também, pelo @BDS News Oficial, onde você fica por dentro das notícias que saem. E se você quiser notícias mais específicas sobre o Banco de Séries, assim, o site tem lá o @Banco de Séries. Então são 2. BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E a gente também tá no Telegram, é só pesquisar lá Banco de Séries News, tudo junto. Ou se você preferir acessar pelo link t.me, no caso, /Banco de Séries News. Gente, escuta aí a gente no Spotify, a gente tá lá no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music,
no Anchor, no YouTube também. Escuta na plataforma que você achar melhor, que você preferir. A gente vai ficando por aqui. Gente, muito obrigado por participar, Brubs e Liza. Valeu, gente. Foi ótimo. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Então, pessoal, passando para complementar esse podcast aqui, na verdade, porque após a gravação desse podcast a gente teve 2 notícias. A primeira é de que tinham saído imagens do novo filme de Resident Evil. Eu sei que o foco aqui é série, mas como a gente falou muito dos filmes, né? Então, saíram imagens um dia depois da gravação do novo filme live action de Resident Evil. Então tá rolando aí nas redes sociais, você pode procurar. E a segunda notícia é que a gente falou sobre Life is Stranger, né? Que é um jogo. E aí foi anunciado também mais novidades sobre que, na verdade, já tem um jogo anunciado e a gente não sabia, talvez porque tinha passado bem por baixo do radar, mas saiu, vai ter o jogo, a série baseada no jogo Life is Stranger, e quem vai ser o produtor executivo, na verdade, da série é o cantor Shawn Mendes, e isso foi o que pegou mais as pessoas de surpresa, na verdade, mas sim... O Shawn Mendes vai ser o produtor executivo musical do projeto, que vai ganhar uma adaptação para a TV. E aí a gente sabe também que quem está por trás, a empresa por trás, é o Anonymous Content, que foi responsável por outras séries como True Detective, como Mr. Robot, e também a série 13 Reasons Why, os 13 porquês, né? Ficam essas notícias e esse complemento que saíram após a gravação do podcast. Beleza? Tchau!